Olá, seja muito bem-vindo ao Repórter Empreender dessa semana. Hoje nós vamos falar de um segmento de extrema importância para os negócios: logística e transportes. Ter um processo para armazenar e transportar produtos é algo que sempre existiu na nossa economia. Mas com o advento do e-commerce e com a demanda por entregas cada vez mais rápidas, surgiram novos desafios para esse setor. Quais são essas dificuldades? Quais as tendências? As novas tecnologias? Tudo isso a gente confere agora no Repórter Empreender. Bem, hoje em dia, com o mundo tão conectado do jeito que está, se a gente pegar todas as pontas, seja de serviços básicos, necessidades básicas das pessoas, até os itens de maior luxo, todos demandam serviços de transporte, né? Seja para transportar, por exemplo, um item perecível do nosso meio agro no Brasil, que é tão importante, das áreas regionais até o litoral, até trazer itens importados fora do país, fabricados por marcas de luxo. Tudo passa pela logística, pelo transporte. Eu diria que dos meios de negócio hoje em dia é um dos mais importantes que existe. Ter esse meio tão conectado também é muito importante, porque você fazer isso de maneira muito eficiente para que todos os se você não vai estar nesse meio com tecnologia, seus concorrentes estarão, né? Então, se levar o item do ponto A ao ponto B hoje em dia sem tecnologia é algo imprescindível. Imagina você comprar um item que ele vai chegar na sua casa em 24 horas. Esse item está num centro de distribuição, está em diversos locais ao redor do Brasil, ele precisa chegar até o consumidor, né? Então esse desejo da compra, mesmo sair com a sacola na mão, ainda existe. Então o cliente foi lá, comprou, já teve o seu ônus no negócio e ele só terá o bônus quando esse item chegar. Então quanto mais rápido ele chegar, maior satisfação ele terá, né? Para se ter uma ideia da dimensão da logística no Brasil, em 2022 o segmento representou 13,3% do PIB nacional, uma fatia considerável da economia do país. Segundo o levantamento do Instituto de Logística e Supply Chain, o setor movimenta cerca de R$1,5 trilhão por ano e emprega mais de 12 milhões de profissionais. Eu diria que é um dos setores mais importantes, né, do momento, como mencionado. Existem vários níveis que se pode montar um negócio na área de logística. Existem empresas hoje em dia que estão buscando empreendedores individuais para realizar as entregas, né? Ele já não é um empregado daquela empresa, ele é um empreendedor individual que vai ter o seu meio de transporte para realizar a entrega. Pode se iniciar por aí, montando a sua própria transportadora, seu serviço de delivery, podendo abrir uma franquia. Existem diversas franquias no segmento para esse meio de delivery hoje em dia. E, bem, se a pessoa estiver antenada e tiver bastante conhecimento na área, nada impede dela empreender no meio de tecnologia voltado para a logística, né? Montar uma logtech, que é o que se chama hoje em dia, ou uma autotech, que puxe e tem essa pegada de tecnologia para o meio de logística. É um mercado extremamente rentável, mas também ao mesmo tempo extremamente competitivo, né? Então, se tu pegar várias camadas, desde a entrega de um aplicativo de entrega de comidas, você tem que ser extremamente competitivo. Você vai ter vários companheiros aí realizando entregas, passando até aplicativos de transporte de pessoas. Também a concorrência, seja entre os próprios aplicativos como os próprios motoristas, é muito competitivo, um mercado muito competitivo, você tem que estar muito bem avaliado. E subindo esses degraus, você tendo o seu próprio negócio, a sua transportadora, você tem que estar muito bem antenado, a sua operação tem que estar muito bem planejada para que você não tenha desperdícios ao longo de todo esse período, seja coletar um grão numa fazenda. Todo o teu processo logístico tem que estar muito bem implementado, passando pelas estradas brasileiras, que são complicadas, chegando até o ponto final,
que é o transporte de bens já industrializados ou já manufaturados. Toda essa cadeia tem que ser muito bem pensada e muito bem estruturada. Hoje em dia, a grande maioria dos empreendimentos depende da logística e do transporte em alguma etapa da operação. Para o Gustavo e a Laura, sócio fundadores da Reis Importados, esse processo é tão importante para a aquisição dos produtos quanto para a entrega até os clientes. Meu nome é Laura Soares, eu tenho 23 anos e eu sou sócia fundadora da Reis Importados. Meu nome é Gustavo, tenho 26 anos e sou sócio fundador da Reis Importados. Então, a Reis Importados veio de uma ideia muito aleatória. A Laura teve a ideia de vender alguns acessórios femininos, né? E eu já era bem migrado para esse negócio de vendas. Eu sempre gostei, sempre me interessou, sempre me atraiu esse negócio, sabe? E a gente começou vendendo alguns acessórios e a gente foi criar um nome para esse negócio. Ela teve a ideia de alguns nomes e a gente selecionou o Reis Importados, né? Que graças a Deus hoje é uma empresa que vem crescendo dia após dia, mas no começo foi tudo tão difícil quanto as pessoas que estão começando hoje vê aí. A gente sempre levou isso muito a sério, né? Todo dia acordava focado para poder vender e tinha muitas indicações, sabe? A gente vendia para conhecidos e acabava que as pessoas vinham até a gente, entendeu? Todo dia a gente soltava muito conteúdo nas redes sociais, foi o que vem ajudando a gente até hoje a manter essas vendas, entendeu? Que não é fácil, a pessoa acha que vender um dia, mas não, o difícil é você manter de ano após ano, se fazer os seus clientes renovarem as roupas deles semanas após semanas. E é isso, a gente vem trabalhando muito e crescendo dia após dia. Então, hoje na Reis Importados a gente trabalha com a moda masculina, né? Então a gente tem uma linha de camisetas muito top, polo, bermudas, calças também e acessórios masculinos e femininos. Começamos online, né? Hoje a loja é loja física e loja online. A gente conseguiu agregar os dois na mesma força, proporção, dedicação no online, porque foi a nossa base, foi o que trouxe a gente até aqui, e o físico para a gente receber os nossos clientes e oferecer aquele atendimento top e eles poderem conferir todos os produtos disponíveis na nossa loja. A gente tem um estoque sim, entendeu? Porém eu prezo fazer o estoque das peças que saem mais, então a gente chega às peças, acaba que pela experiência eu consigo visualizar os modelos que vão sair melhor, os que tá mais na tendência também, a gente olha a tendência de moda e a gente traz mais quantidade desses produtos. Alguns a gente traz poucos, entendeu? Só para manter o giro mesmo da mercadoria. E tem peças que chegam pra gente que são peças exclusivas, peças únicas, que temos clientes também que preza andar diferente dos iguais. O produto fica pronto na fábrica, né? O fornecedor entra em contato com a gente, passando os modelos, a gente seleciona os que a gente gosta. Hoje em dia eu consigo pegar somente as estampas que eu gosto, a quantidade que eu quero e o tamanho que eu quero também. A gente faz a escolha do produto, o produto vem importado, né? A maioria dos nossos produtos da loja são importados, então demora aí de 5 a 10 dias para chegar até a loja, pelos correios, através dos correios. Eu lido direto, isso já é uma parte nossa, o fornecedor, a logística só busca a mercadoria e traz até a nossa loja. Então é eu que mantenho contato com eles, tudo certinho, para a mercadoria chegar até aqui em perfeito estado. Aqui na loja a gente trabalha primeiramente quando o cliente faz o pedido, a gente separa a peça dele, a peça tem que ser conferida, quando a peça foi conferida, visto que não tem nenhum defeito na peça, vai para a parte da embalagem. Embalando, a gente faz a ficha do cliente pelo melhor envio, chegamos no correio, a gente consegue bipar a ficha dele e por lá mesmo é enviado. E assim que o produto for enviado, a gente consegue enviar o código de rastreamento para ele estar acompanhando onde o pedido dele está. Então, quando os produtos chegam na loja, eles já são conferidos, já para não ter esse risco de quando sai uma venda,
o produto está danificado, a gente não conseguir mandar ou até mesmo mandar com defeito. Então esse não é o padrão da Reis Importados, a gente confere o produto e assim quando sai a venda, o primeiro passo é conferir o produto novamente. Então a gente confere o produto, faz uma embalagem de altíssima qualidade para não ter nenhum dano na viagem, né? E o produto chega lá, tudo certinho, graças a Deus aí, há 7 anos, trazendo a satisfação dos clientes. É muito importante para o empreendedor que ele avalie quais ferramentas vão fazer sentido para ele em qual momento da vida do negócio dele. Então, para dar um exemplo, um pequeno empreendedor que vai começar a fazer uma venda através de plataformas de marketplace, de venda online, é interessante ele procurar plataformas que conectem, que a partir de um acesso único você consiga ter acesso a várias plataformas de e-commerce, isso ajuda muito a automatizar. No próximo passo tem que ter um RP, pode ser um serviço gratuito que existem para pequenos empreendedores iniciar o seu negócio. Conforme ele for escalando, ele vai para ferramentas pagas. Isso é bem importante, muitas delas já conseguem emitir de maneira automatizada a nota fiscal, você já tem acesso ao marketplace, você já recebeu o pedido e o cliente já recebe de maneira automática a nota fiscal e você consegue gerar também de maneira automática um serviço de entrega para aquela mercadoria que você vendeu. Então, de ponta a ponta, você consegue fazer pequenas automatizações que vão ganhando tempo para o empreendedor e diminuindo custos. Isso é extremamente importante. Também na área contábil, existem ferramentas para isso. É muito importante estar antenado com as tecnologias disponíveis, quanto que ela custa, se existe alguma ferramenta gratuita para se iniciar e conforme tu vai crescendo, aquilo se torna pago. Muitas trabalham nesse sentido. Então, tecnologia faz parte. Tem que estudar bastante para que ela não vire um gargalo e o empreendedor tenha problemas ao invés de soluções, né? No próximo bloco vamos falar sobre os modais de transporte no Brasil e como funciona uma transportadora. A gente volta já já. Os modais de carga mais comuns no Brasil são o transporte rodoviário, o aquaviário e o ferroviário. Muito influenciado pela interiorização da indústria no Brasil, lá na década de 40, o transporte rodoviário é hoje responsável por 75% da matriz de transporte no país. A principal vantagem do modo rodoviário é a capilaridade, ou seja, é possível chegar em praticamente qualquer lugar do Brasil com esse modo, né? O que a gente chama de door to door, ou seja, a carga sai da indústria e vai direto para o atacadista, direto para o revendedor final, sem passar por nenhum outro ponto de transbordo. E isso traz uma vantagem competitiva para o modo rodoviário. Em relação ao modo ferroviário, a grande vantagem dele é a capacidade de transporte. É possível transportar numa única posição ferroviária, mais de 100 vagões, cada vagão com 100, 120 toneladas. Principalmente granéis combustíveis, granéis minerais e granéis vegetais. Em relação ao modo de transporte de cabotagem, que é um modo que vem crescendo muito nos últimos anos no país, cerca de 3, 4% ao ano, você tem a vantagem também da capacidade. Entretanto, só é possível fazer esse tipo de transporte em cidades portuárias, né? Obviamente que tem porto. Então, quer dizer, a grande vantagem de cada um desses modos de transporte pode ser utilizada pela indústria, pela sociedade como um todo, desde que ela venha a ser inserida no contexto estratégico de cada cadeia logística específica. As compras do e-commerce são transportadas em sua grande maioria no Brasil pelo modal rodoviário, uma vez que nós temos uma capacidade, já temos uma capilaridade, terminais, armazéns, todos estruturados ao longo
dos grandes nós de cidades importantes no país, como por exemplo Uberlândia, como por exemplo Recife, né? São cidades polos que conseguem agregar essa carga e redistribuir regionalmente a partir do modo rodoviário. A Na Hora Transporte é especialista em operações de carga dedicada, ou seja, a mercadoria é transportada de maneira exclusiva e individual dentro do veículo. Desde Fiorino a Carreta, a empresa percorre todas as regiões do Brasil, prezando pela segurança da carga. Meu nome é Felipe Amâncio, eu cuido do setor financeiro e comercial aqui da Na Hora Transporte. A Na Hora Transporte ela começou em 2018, né? Eu e meu sócio, Rafael e Renan, também tem mais um sócio. Começou em 2018, eu vim do marketing, eu trabalhava numa agência de marketing, o Rafael já trabalhava com transporte e a gente, por uma necessidade da agência, de uma empresa que a gente cuidava de grandes volumes para entregar colchões principalmente, surgiu essa oportunidade e a gente precisava de uma transportadora que suprisse essa necessidade. A partir disso, o Rafa e eu idealizamos a Na Hora Transporte, chamamos mais um Renan, como eu disse, o Renan anteriormente, e a gente fundou a Na Hora Transporte, né? Eu até brinco com isso aí porque o meu ex-chefe era para ter entrado com a gente, aí foi passando, eu falei, e aí, vamos? Aí falou assim, Felipe, tá me faltando coragem, eu falei, então eu tô indo nessa, cara. E a gente pegou, abriu Na Hora Transporte com a cara e com a coragem, largamos os empregos e começamos ali com um computador antigo, barulhento e conseguimos aí, estamos evoluindo até hoje. Quando a gente começou, a gente idealizava muito a questão de movimentar carga e entregar. A gente ainda tem esse tipo de serviço, mas a gente não absorve mais cliente nesse perfil. Então hoje a gente trabalha exclusivamente com carga dedicada. Então o cliente, principalmente cliente de grandes volumes, né? Ele está buscando uma entrega rápida, uma entrega pontual, e dedicada. Então a carga dele nunca vai se misturar com outra carga. Eu mando o carro com o perfil que ele precisa, seja Fiorino, seja um HR, seja um Iveco, seja um Toco. A gente manda o perfil que ele precisa, o motorista ele vai pegar a carga na empresa dele e vai direto para o cliente fazer entrega, seja 1 ou 10 ou 15 clientes. Carga dedicada é uma carga que vai só a carga daquele cliente. Então, por exemplo, normalmente as transportadoras trabalham assim. Eu vou coletando ao longo do dia, trago para o meu galpão, separo ali mais ou menos as rotas. Isso aqui é Zona Sul, isso aqui é Zona Leste. E consolida a carga, né? E despacha o carro. A gente não. A gente consolida toda a carga do mesmo cliente. Então, eu não pego a sua carga, eu não pego a carga do Rafael, junto ela e consolido uma carga. Eu pego a sua carga especificamente, o carro vai até o cliente e faz a entrega. Isso possibilita muito mais agilidade, porque a gente não trabalha com prazos de D1, D2, D3. A gente pegou a carga, vai receber no mesmo dia. A Na Hora Transporte, ela atende todo o Brasil, todo o território nacional, tá? Principalmente com frotas que ficam alocadas nos estabelecimentos. Então, eu tenho carro no Ceará, eu tenho carro em Brasília, eu tenho carro no Espírito Santo, eu tenho carro em Goiânia. Só que transferência, ela obrigatoriamente precisa ser origem São Paulo, tá? Ou, então, a garantia de um frete retorno aqui para São Paulo, né? Porque origem São Paulo fica muito mais prático pra gente e na hora de voltar o caminhão não volta vazio. A preferência ela sempre vai ser para sair de São Paulo para redistribuir para todo o Brasil. Então seja no Porto de Santos, seja aqui em São Paulo capital, seja no interior de São Paulo, a nossa preferência, o nosso objetivo é sempre levar de São Paulo para outros estados. Ainda não atendemos fora do Brasil. Todas as entregas, a partir da hora que ela entra no carro da Na Hora Transporte, ela está 100% segurada, tá? A gente tem, obviamente, um valor ali que a gente sempre fala para o cliente, passou, vou até abrir números para você, passou de 4 milhões, avisa a gente com um dia antes de antecedência que a gente precisa fazer alguns trâmites internos com a seguradora, informar eles, passar as documentações. Mas abaixo de 4 milhões, entrou no carro, toda a nota está averbada, 100% averbada e o cliente pode ficar tranquilo e dormir tranquilo, porque aquela nota está segura. A segurança da carga, como eu falei inicialmente,
começa com a contratação do motorista. Então, o motorista ele tem que passar por essa análise, que é muitíssimo importante na verdade, análise de risco, verificar o perfil do motorista. Após isso, a gente entende o comportamento do motorista também, ele recebe um treinamento interno, então a gente agenda com ele onde é o carregamento, os nossos profissionais vão até lá com o motorista, mostram para ele como funciona a carga, como funciona, porque muda o perfil. Tem cliente que gosta que coloca o nome e o carimbo no canhoto, tem cliente que quer o nome só no canhoto, então a gente entende, absorve esse entendimento do cliente do que ele quer que seja feito, dá o treinamento para o motorista, após ele passou na análise de risco, teve entendimento, a gente averba a carga desde o momento que ela entra no caminhão e a gente está 100% protegido dessa forma. Caso aconteça algum roubo, algum furto, algum acidente, porque o seguro ele não é só de roubo e furto. O seguro também ele é contra acidentes, né? Então, limpeza de pista e tudo mais, caso aconteça alguma coisa do tipo, a gente tem que estar respaldado. Então, a carga ela está 100% segura. A questão de segurança depende muito de onde o empreendedor está atuando, né? Se ele já está atuando no meio de logística com base tecnológica, ele tem que ter, com certeza, um servidor protegido, ele tem que ter meios tokenizados aí de garantir as transações. Toda essa parte de software é bem complicada e muito suscetível a ataques cibernéticos, né? Esse é um ponto bem importante. Quando o empreendedor vai mais para a parte física, né, então se aquela carga, por exemplo, no próprio ambiente for roubado, então você tem que ter um controle de estoque adequado, você tem que fazer inventários constantes, porque você vai ter uma compra repentina, você tem que aumentar aquele estoque, se tu tiver alguma perda, algum desperdício naquele meio de caminho, seja por roubo, infelizmente, ou seja por uma questão que aquele item foi perdido, você pode perder uma venda aí por um estoque inadequado. Saiu da tua mão, foi para a transportadora, tem toda a questão da segurança naquele caminho até ao consumidor final, né? Então, veículos rastreados que possam ser alguns itens, como uma entrega no celular, tem que ter uma escolta armada, né? Obviamente existem especialistas para isso, então existem vários riscos ao longo do caminho, a tecnologia ajuda a mitigar. Mas a gente sabe que o brasileiro é muito criativo e a gente tem que estar sempre de olho ao longo do caminho e realmente efetivar aquela venda e aquela entrega até o cliente final. Eu acho que a maior dificuldade que a gente tem, ou uma das maiores dificuldades, mas eu encaro ela como uma das principais, é preço de diesel. Então a gente conseguiria ter um frete muito mais competitivo se a gente entendesse que a classe trabalhadora do transporte necessita de um combustível mais barato. Porque o pessoal do transporte, aí eu já não estou falando nem transportadora mais, estou falando do motorista, porque muito deles é agregado. Então a gente precisa possibilitar que eles tenham mais condições de terem uma margem maior de lucro, porque a gente paga um valor X para o motorista, mas a gente sabe que o custo dele também é alto com o combustível. Então, se a gente pegar a carreta, aí ela roda muito pouco por litro, cara. Então, aquele carro que você tem que faz 6 por litro, você ficaria feliz se você ver o que uma carreta faz por litro. Então, se a gente conseguisse melhorar essas condições para o motorista, e outras mais também, a gente tem condições de pista que depedra muito o carro ao longo dos anos, então constantes manutenções. Se a gente tivesse uma pista melhor, por exemplo, a manutenção seria menor do carro e o motorista conseguiria colocar mais dinheiro no bolso. Então, acho que pequenas coisas fazem grandes diferenças. Então, eu acredito que esse seja um dos principais pontos a melhorar, tá? Isso eu estou falando pro motorista em si. As maiores dificuldades para se empreender com logística e com transporte no Brasil é conhecido por todos, né, que estudam a infraestrutura, que é basicamente o nosso déficit, nossa capacidade de transportar, né, grandes cargas. Veja só, países como a Argentina, países como Peru, inclusive, Estados Unidos, Rússia, possuem uma densidade de malha pavimentada e duplicada 3, 4 vezes maior do que a nossa, né? E se formos falar de malha ferroviária, então, a conta fica bem desfavorável ao Brasil.
Então, nós temos sim, né, limitações de infraestrutura que apresentam gargalos e é preciso investir, mas é preciso investir de forma inteligente. Como os recursos são escassos, nós precisamos de estudos, nós precisamos de simulação, de modelagem. Onde é que a gente coloca cada milhão e de que forma esse recurso ele vai retornar para a sociedade como um todo, né? É uma duplicação rodoviária, é uma construção de terceira faixa em determinada localidade, ou seja, é preciso que estudemos, é preciso que a universidade esteja junto ao governo, é preciso que a iniciativa privada também colabore, é preciso que nós criemos um framework de ideias, é preciso que nós criemos um laboratório, né, de proposições que venham a trazer benefícios para todas as cadeias, ou pelo menos para as principais cadeias que utilizam a infraestrutura do país. Para o futuro, eu acho que o nosso objetivo é continuar fazendo um bom trabalho para quem a gente tem feito, absorver demandas que nos desafiem mais também, que eu acho o desafio ele faz parte do jogo, o desafio é importante para a gente se manter motivado também e continuar dando o atendimento de excelência e de qualidade que os nossos clientes merecem. Uma das questões que mais preocupam o setor é a emissão de CO2 pelos modais. De acordo com o relatório Situação Global do Transporte e Mudança Climática, o setor de transportes como um todo contribuiu com 1/4 das emissões mundiais de gases de efeito estufa. Desses, 21% foram emitidos pelos caminhões, 11% pelos aviões e 11% pelos navios e 3% pelos trens. O modal que tem menos impacto e mais sustentável no meio ambiente, essa pergunta ela precisa ser entendida de forma um pouco mais ampla, né? Porque o modo ferroviário, se fala muito do modo ferroviário como aquele que tem menos impacto, entretanto, é preciso entender que ele tem menos impacto no processo de cargas específicas, cargas com um volume, uma massa muito alta, como por exemplo os granéis agrícolas, os granéis combustíveis, os granéis minerais. De fato, essas cargas elas tendem a gerar uma menor quantidade de CO2 por quilômetro tonelada transportada do que se ela fosse transportada no modo rodoviário. Entretanto, cargas mais leves, cargas com valor agregado maior, muitas vezes apresentam uma performance ambiental melhor no modo rodoviário ou no modo aéreo, inclusive, né? Então, a gente precisa entender que dependendo da distância, dependendo da cadeia de transporte, dependendo do produto que vai ser transportado, aquela carga ela tende a ter uma performance melhor no modo ferroviário, no modo rodoviário ou mesmo no modo aéreo ou na cabotagem. Pensando nos impactos ao meio ambiente, os modos de transporte eles podem contribuir para a questão da sustentabilidade de forma a maximizar as operações, ou seja, você aproveitar melhor os espaços vazios dentro das carretas, aproveitar melhor a operação ferroviária, né? A gente tem uma otimização de uma composição ferroviária que possa carregar numa mesma composição insumos para a indústria petroleira, insumos para a indústria celulose, insumos para a indústria agrícola. Então é preciso nós pensarmos de forma estratégica de como a gente aproveita melhor a nossa infraestrutura que já é limitada, a nossa capacidade de nossa infraestrutura, né? Então, numa visão de modo rodoviário, agregar valor, aproveitando melhor os espaços em carretas e numa visão ferroviária, a gente conseguir agregar numa mesma composição, no mesmo sistema ferroviário, várias cadeias logísticas que hoje operam de forma individualizada. Além dos investimentos estratégicos, investimentos em corredores específicos, corredores ferroviários, corredores rodoviários, como por exemplo o corredor bioceânico, como por exemplo a ferrovia de integração centro-oeste, como por exemplo a ferrovia oeste-leste, a FIOL. É preciso nós pensarmos
de uma forma encadeada, estruturada, esses novos corredores, em quais cadeias, em quais municípios ele vai agregar valor e o Estado, bem como a sociedade organizada como um todo, nós viabilizarmos essas operações de forma a que cada cadeia, cada processo logístico possa se utilizar daquela infraestrutura maximizada para as suas operações, incluindo incentivos fiscais, incluindo contribuições de parques tecnológicos, arranjos produtivos locais de forma sinérgica a aproveitar ao máximo determinada infraestrutura. Veja só, nós estamos falando de investimentos bilionários. Então, esses investimentos eles só retornam se houver de fato um grupo de demanda, um grupo de empresas, de organizações que de fato possam fazer a utilização daquela infraestrutura. Então não adianta a gente só colocar infraestrutura, é preciso nós também pensarmos como essa infraestrutura vai ser utilizada ao longo de 10, 20, 30 anos, até a sua maturação total daquela operação que foi pensada. Depois do intervalo, vamos saber quais as tendências da tecnologia para o transporte de cargas. Repórter Empreender volta já já. Segundo dados da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, o faturamento desse setor chegou a 169 bilhões de reais no ano passado. Desses, 102 bilhões estão ligados a pequenos e médios negócios que vendem em marketplaces. Pensando neste perfil de empreendedor que tem dificuldade para operacionalizar o negócio, que a Soulog oferece soluções completas de logística. Olá, eu sou Jefferson Duarte, diretor operacional da Soulog. Eu tenho 43 anos, sou pai de 3 filhos, empreendo há mais de 10 anos e é uma coisa que é muito gostosa de fazer, é falar de logística. A Soulog ela surgiu como uma ideia em 2016. Eu vinha do segmento de importação, adorava fazer isso e não entendia que importação era logística, até a gente se conhecer. Então a gente começou a modelar esse negócio, enxergamos que existia uma oportunidade, uma lacuna que não estava sendo preenchida, que era um operador logístico para pequenos e médios. E nesse momento a gente começou a modular o negócio. Espera aí, como é que a gente pode fazer? Vamos fazer uma análise estratégica, vamos fazer uma análise financeira. E de lá, de 2016 em 2018, nós fundamos a Soulog, crescemos muito rápido, porque nós saímos de um negócio que basicamente atendia um público que ninguém olhava, que era o SMB, os pequenos e médios empreendedores. E nesse momento, a gente passou por alguns programas de aceleração, inclusive na FGV, o 10,000 Woman, que era um programa de aceleração para mulheres empreendedoras. Passamos também depois por um programa de aceleração no Google. E aí a Soulog saiu de um cliente em 2018 para mais de 300 clientes hoje. E a gente vem crescendo ano a ano pelo menos 30%. Todo mundo começa um e-commerce pensando primeiro na plataforma. E não quer dizer que está errado, porque é ali que todo mundo vai ver. Aí as pessoas pensam no produto, eu quero vender isso ou aquilo, ou pensa no produto antes da plataforma, né? Só que deixa por último a logística. E aí tem 2 coisas que são muito fundamentais que a maioria dos empreendedores deixam de lado. Exemplo, vou comprar uma caixa única para todos os meus produtos. E aí você às vezes tem um produto pequenininho e está pagando um frete gigantesco mandando espaço vazio. Isso é uma coisa que pouca gente, eu vou economizar na caixa, mas esquece que o frete é recorrente, a caixa você compra uma vez. Isso é uma coisa que pouco empreendedor se preocupa no começo e que é muito importante do ponto de vista logístico, né? Uma outra coisa que os empreendedores muitas vezes não percebem. Eu quero fazer um encantamento para o meu cliente.
Eu quero colocar um papel de seda, eu quero colocar um perfume, eu quero colocar um sachê, eu quero colocar um adesivo, ou quero fazer uma caixa personalizada e esquece que tudo isso é custo. E se esse custo não bem precificado, é ele que está matando a tua margem para reinvestir de novo no produto. Então, o que a Soulog começou a fazer para esse público, que é um público que está, seja ele pequeno, médio ou grande, tá? E aí a gente tenta colocar, claro que dividir, guardadas as proporções de conhecimento e guardadas as proporções também de tamanho do negócio, a gente tenta enquadrar cada um num tipo de plano que já cabe no bolso dele. Então, vou dar um exemplo, tá? Eu não costumo falar de precificação, mas acho que é interessante até para deixar claro para a audiência isso aí. Imagina o seguinte, você quer começar um plano, você quer começar a vender no e-commerce e ainda não faz 50 pedidos, ok? Num plano personalizado da Soulog, tá assim desde o nosso começo, né? O lojista vai pagar para a gente R$250. É um preço fixo. Então ele tem direito a uma área, ele tem direito a 50 pedidos dentro desse plano, ele tem direito a recebimento ilimitado, expedição ilimitada, mas ele tem que fazer 50 pedidos. Se a gente for fazer uma conta, fica mais fácil de ele imaginar. Então eu pego 250, divido por 50 e o meu custo operacional por pedido fica R$5. Então fica fácil de precificar. Se eu vendo uma blusinha que é R$5, não dá para eu pagar R$5 de pedido. Mas uma coisa que, quando ele não precifica, o que acontece é que ele já está perdendo dinheiro. Porque ele tem um custo para executar esse trabalho, ou o próprio colaborador tem um custo para executar esse trabalho. Então a primeira coisa que a gente traz para esse empreendedor é uma consciência de precificação. Ou seja, existe um custo para esse material estar parado no meu estoque, existe um custo para alguém que vai movimentá-lo e existe um custo para embalar, para processar, para colocar tudo isso que eu quero. Então a primeira coisa que a gente desperta é uma consciência de custo, que em geral ele acha que é de graça, porque é ele que está fazendo. E é o cara mais caro da empresa embalando o pacote. Muitas vezes a pessoa que deveria estar pensando em estratégia está focada em uma coisa que é muito operacional. Praticamente tudo que envolve logística tem um nível de complexidade. Então, desde a chegada no porto de um produto, se você é importador, tem um custo absurdo de armazenamento, de docagem, de carga de caminhão, de tudo isso para tirar um caminhão do porto já é absurdo, né? Então, se a gente trouxer para o dia a dia de qualquer tipo de negócio, a logística ainda impacta bastante, principalmente pelos desafios que a gente tem do Brasil ser um país continental. Então, quando a gente fala em São Paulo é do tamanho de um país, né? Quando a gente fala em Espírito Santo é do tamanho da Suíça. Então, a facilidade que se tem de fazer uma logística na Europa, por exemplo, é totalmente diferente da gente fazer aqui, porque nós temos caminhões que são antigos, nós temos um perfil ainda, né, que o pessoal não valoriza, o perfil profissional do motorista, que é um cara primordial, é um cara que entrega realmente, está ali no dia a dia fazendo acontecer, que vira à noite fazendo acontecer, né, e ainda se criminaliza muito, né, coloca-se muito o motorista de segundo plano do negócio, e na verdade é ele que faz acontecer. Os caminhoneiros aí, se vocês estiverem assistindo, vocês que fazem o Brasil acontecer, né? E de verdade, o custo logístico hoje é muito alto porque a gente tem um país que é continental, né? Ou seja, para sair daqui para a Bahia é longo, as estradas que não ajudam muito, apesar da gente ter evoluído bastante, o custo de combustível é altíssimo. O desafio para a logística, ele nasce hoje até na capacitação profissional. Para vocês entenderem, nós vamos ter um desafio até 2025 da necessidade de 150 mil novos profissionais para atender o crescimento que a logística exige. O desafio sempre serão as pessoas. Todo o resto que eu estou dizendo para vocês são coisas que todos nós passamos. Não importa se é a transportadora A ou B. Mas o maior desafio que nós temos é formar bons profissionais e que queiram se desenvolver junto com a empresa e valorizar aqueles que nós temos e os profissionais que hoje fazem a logística acontecer. A gente vê expansão para outros estados, que é uma coisa que já está cada vez mais próxima. A gente precisa, para isso, claro, melhorar processo, porque mesmo que seja como for a expansão, ela precisa ser replicável.
Então, se você tem um processo muito bom, o que falta para ele ser ótimo? E aí a gente está nesse momento agora investindo em engenheiro de processo, certificação. Então, o que a gente busca agora, né, é expandir a base, primeiro nacionalmente falando. E quem sabe, vou deixar um spoiler, América qualquer coisa, talvez Latina, a gente não sabe, porque a demanda do nosso trabalho é bem grande também. Hoje uma coisa que a gente faz é preparar envios para a Amazon, para vocês entenderem. O lojista quer que eu prepare para mandar para o fulfillment da Amazon. Poxa, mas Jefferson, você está deixando de vender? Não. Eu estou oferecendo um serviço que ele não sabe fazer. E existe uma demanda muito grande para isso nos Estados Unidos. Algumas empresas de lá já me procuraram, inclusive, falando que lá se cobra por pacote para preparar, que é muito mais rentável do que o que a gente faz aqui no Brasil. Então, é claro que lá se paga muito melhor também para o colaborador. E é isso que a gente busca, fazer com que os nossos colaboradores se desenvolvam aqui também, para que eles possam também serem aqueles colaboradores que eu falei ali, que recebem, são cada vez melhores remunerados, porque eles não estão simplesmente fazendo o trabalho operacional, mas algo um pouco mais estratégico, algo um pouco mais ligado ao desenvolvimento e crescimento do negócio. Em meio ao avanço exponencial das tecnologias, o especialista em transportes, Emanuel Aldano, comenta quais são as tendências para o segmento. A tendência do transporte de carga no Brasil para os próximos anos, ela passa pelo melhor aproveitamento dos nossos recursos, né? É um compartilhamento de espaços, ela passa pela tecnologia, ela passa por desenvolvimento de aplicações que venham a maximizar toda a operação, né? Por exemplo, uma indústria A que pode ser conectada com a indústria B e elas compartilharem, por exemplo, uma mesma infraestrutura, um veículo ou um armazém, ou mesmo um sistema que possa racionalizar esse fluxo de carga entre os pontos operados no transporte. Além disso, a tendência é que haja uma modernização da legislação, né, para que o transporte ele seja melhor aproveitado no sentido dos impostos, no sentido do desenvolvimento de todos os modos de transporte que nós estamos bem habituados. Por exemplo, um marco importante que precisa ser falado é o marco do BR do Mar, né, que desonera as operações de cabotagem, principalmente de containers. Então, há espaço para desenvolvimento, tanto tecnológico, tanto na esfera de impostos e as perspectivas são boas nesse sentido. O momento atual e as tendências de transporte são de viradas. A gente está vivendo uma virada tecnológica muito forte. A gente iniciou com toda a parte de serviços e software já há alguns anos, né? Então já dá para dizer mais de 10 anos que a gente já possui tecnologias sendo utilizadas aí na parte de transporte, mas isso era muito soft, que a gente chama, né? Então é muito ligado ao software. A gente agora entrando numa virada tecnológica onde o hardware, os meios físicos estão aumentando a sua tecnologia. Então, para dar um exemplo, hoje em dia um veículo ele é muito mais conectado do que ele era antigamente, né? Praticamente não existia tecnologia nele, então você possui a própria telemetria, mas o veículo em si, toda a parte de infotainment ali, de mídia, já possui uma conectividade nativa, né? Os veículos de entrega é a mesma coisa, eles possuem já um alto nível de conectividade e com isso você consegue conectar dados na ponta, na entrega, no início daquele transporte e convergir esses dados para toda essa base de software que já existe já há algum tempo. Cada vez mais a tecnologia vai ser utilizada, esperamos, de maneira positiva para diminuir ineficiências ao longo do processo, mostrar aonde os dados realmente demonstram que precisa de uma melhoria e isso, cada vez mais as empresas trabalharem em melhoria contínua dos seus processos com base tecnológica e assim a gente ter menores custos, maiores volumes de compra e cada vez mais a sociedade aí fazer uso positivo de toda essa cadeia.
E a dica de quem entende do assunto para empreender com logística e transporte é investir em pessoal capacitado. Quando o empreendedor tem aquele feeling, aquele sentimento de iniciar um negócio, ele sempre se inicia pela ideia, né? Mas nem sempre só a ideia é o suficiente. O ponto principal é ideia mais execução. Como é que você vai executando bem? Tendo boas pessoas ao seu redor. Então, eu diria que o ponto principal não é a ideia. Você ter a ideia, você está ainda muito longe de conseguir iniciar no seu negócio, quem dera ter êxito nele. Então, o principal ponto é ter pessoas inteligentes, capacitadas ao seu redor, esforçadas, dedicadas e realmente responsáveis junto contigo para que esse negócio realmente aconteça. Se munir de boas pessoas é imprescindível no meio empreendedor. Faz muita diferença, não é uma questão de quanto você vai pagar, é de quanto aquela pessoa realmente tem responsabilidade sobre o negócio. A dica que eu posso dar para os empreendedores da área é que fiquem atentos à tecnologia, fiquem atentos, inclusive, também aos novos equipamentos que estão sendo desenvolvidos no nível de nível embarcado, equipamentos que contribuem, inclusive, para o seu estudo, né, de qual a rota que você vai investir, de qual modo de transporte você vai investir, né, façam simulação, considerem também cenários nos quais seja uma rodovia saia ou uma ferrovia não venha a sair, né? É preciso entender que o transporte, o empreendedor na área de transporte, ele está falando de custos basicamente. E nós somos um centro de custos para uma outra cadeia logística. Então a gente precisa sempre melhorar o serviço que é entregue, reduzindo os custos por quilômetro tonelada transportado. Como é que a gente pode fazer isso? Por um lado, focar em nível de serviço, focar em qualidade de atendimento e, por outro lado, focar em aproveitar os nossos equipamentos de forma a escalar para que possamos diminuir esses custos unitários e poder entregar a carga no lugar certo, na hora certa e num custo adequado para esse cliente e, consequentemente, todos os usuários, toda a cadeia sairá contente e o seu negócio também tende a se desenvolver de forma maximizada. Uma dica importante para você que quer empreender, principalmente no ramo do transporte, começa fazendo. Eu sei que às vezes a gente fala, não vai dar, eu acho que não vai dar, eu acho que eu não vou conseguir, mas começa. Dá o primeiro passo, dá com o que você tiver, começa com a máquina que você tiver, com o telefone que você tiver, mas busca. Corre atrás do que você quer, do que você deseja, que tudo vai dar certo. É mais fácil do que as pessoas falam para você, tá? Tem dificuldades, mas você vai conseguir, com certeza. A dica que eu dou para quem quer empreender nesse segmento é que se você não tem resiliência, nem começa. Porque logística é resolução de problemas. A palavra resiliência parece muito batida, mas é verdadeira. Já teve dias que eu falei, cara, eu não quero mais. Já teve dias que eu falei assim, pô, eu não aguento mais. Por quê? É muito sangue, é muito suor, é muita lágrima, treinamento de colaborador o tempo inteiro, qualificação de equipe, expansão, fluxo de caixa que você precisa. Tem muita coisa ligada ao negócio que você precisa ter uma estrutura muito bem alinhada. E uma coisa que eu aprendi aí com um grande professor que eu tenho, chamado Eduardo Bogalheira, né? Deixem os créditos para ele, porque a frase não é minha, né? Logística é custo controlado todo dia. Porque você tem que controlar no detalhe. É no detalhe. É o custo por hora do colaborador, é o custo de deslocamento do ponto A para o ponto B, é o custo do reabastecimento do caminhão, se você vai trabalhar com logística de entregas, é o custo do caminhão parado. Então, tudo é custo
E para você ter sucesso nessa área, você tem que ter uma boa gestão de seus números. Invista sim em tecnologia, invista muito sim em pessoas, sim, porque são elas que fazem a tecnologia acontecer. Mas invista sim em tecnologia, porque se você ficar com aquela mentalidade de transportadora ou de armazém com tudo no papelzinho, amigo, não dá certo, não dá certo. Seja para o seu negócio ou para quem já empreende neste ramo, logística e transporte de cargas exige um rigoroso controle nos mínimos detalhes, muito planejamento, capacitação e investimento em tecnologia. Assim terminamos o Repórter Empreender de hoje, mas a gente segue por aqui porque na próxima semana nós vamos falar sobre empreendedorismo na estrada. Forte abraço para você e até mais!